Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Coroa do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O Botafogo tem 96 anos de história. O Botafogo é um sentimento que nos une. Compreendemos que é muito mais do que somente futebol. É o Santa Cruz em um dia grande. É o Santa Cruz em um dia grande. É sair rouco de tanto gritar. Um sentimento sem fronteiras. Pra que time você torce? Botafogo! É uma herança de pai para filho. Um gol aos 47 do segundo tempo. É loucura. É correr por cada bola dividida. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Vamos, Botafogo. Vamos, Botafogo. Vamos, Botafogo. Vamos, Botafogo. Vamos, Botafogo. A Vila Tibério. A Vila Tibério. Nossa torcida empurrando. Pela vitória. A verdadeira paixão pelo futebol. Pela vitória, pela nossa história. Pelas cores que nos unem. Que nos fazem diferente. Existem muitas maneiras de sentir a paixão pelo futebol, mas nenhuma tão autêntica. Como ser botafoguense. Convoco você também. Seja sócio torcedor, seja Botafogo. Olá, grande abraço nação botafoguense, estamos chegando com esse clima, com essa emoção para você torcedor botafoguense, apresentando agora mais uma edição do seu Botafogo News. E aproveitando para refazer o convite, não perca, nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite, teremos o relançamento do Botafanáticos. Conheça, compartilhe, curta este novo momento do sócio torcedor do Pantera, com novos planos, com novos benefícios, muita coisa bacana, muita coisa legal para você. É claro que este assunto vai ser amplamente discutido, detalhado no Botafogo News de hoje. Tem também a preparação do Botafogo para a Série D, os nossos adversários, os jogos dos campeonatos de base e também outros esportes. Muitas atrações imperdíveis para você curtir no Botafogo News desta semana. Portanto, sem perder tempo, vamos curtir agora quais são as principais atrações do programa de hoje. E nós começamos o Botafogo News de hoje em alto astral, com ótima notícia envolvendo outros esportes do Fogão. Afinal de contas, no final de semana tivemos um título inédito para a equipe de ciclismo do Botafogo, que também representa Ribeirão Preto. Em Goiás, a equipe do Pantera conquistou a 12ª edição da Volta Ciclística de Goiás, tanto no individual, com Rodrigo do Nascimento, e também por equipes. Os títulos vieram com uma virada na sexta e última etapa da competição, com muita emoção, disputada em circuito na cidade de Caldas Novas no último sábado. Foram 5 dias, 6 etapas. Teve um dia que foi 2 etapas, né, com um contrarrelógio pela parte da tarde. A competição a 12ª já, né, onde ganhou corredores muito bons, como o Cássio de Paiva, Márcio Maia. E é uma competição dura pelas estradas. As estradas são irregulares, asfalto um pouco ruim, bastante buraco. Fica bem pesado e tem bastante calor também, o ar é bem seco. Foi uma competição bonita, estava bem organizada, a população já está se conscientizando e respeitando o trânsito, então foi uma competição bem gostosa de correr. Bom, a gente teve um pequeno vacilo na primeira etapa e perdemos um pouco de tempo. No contrarrelógio ele também acabou acrescentando esse tempo aí. E o último dia era um circuito, era uma prova meio difícil de você reverter a situação, mas eu fiquei esperando uma oportunidade. Eu senti que a equipe dele não estava muito homogênea no dia e acabei atacando. Meu companheiro de equipe foi fundamental, ele me esperou, ele estava numa fuga, ele me esperou e unimos forças e conseguimos vencer a esquadra adversária.
Rodrigo, agora a preparação para o Campeonato Brasileiro, onde você já foi campeão em 2013, quer novamente pegar essa camisa de campeão brasileiro? Com certeza, né? Querer a gente sempre quer, mas é uma prova muito difícil, uma prova longa, uma prova de um dia só, onde acontecem muitos imprevistos. E vamos trabalhar duro, firme, vamos ver o que acontece. O Botafogo News começa a apresentar agora as informações dos campeonatos de base. O Botafogo no final de semana, no sábado pela manhã, teve vitória dupla contra o Lemense. No Sub-15, a superioridade técnica do Botafogo foi grande. Mesmo assim, o time teve algumas dificuldades para vencer a equipe da casa. A palavra agora é do técnico Luiz Carlos Júnior. Nós não entramos com a concentração que deveria ter entrado no começo da partida, né? O time entrou um pouco desfocado, não fizemos uma boa partida, mas conseguimos a vitória, que é o mais importante. Acabamos o primeiro turno, né, com um gol sofrido só, o balanço é muito positivo. Independente se hoje fez uma boa partida ou se não fez, o importante foi os 3 pontos, né? Manteve uma diferença de 3 pontos para o segundo colocado. Agora é trabalhar, porque nós não podemos oscilar desse modo que oscilou hoje, né? Agora temos um confronto direto contra o Inter de Limeira em casa. O jogo vai ser muito duro, muito difícil, a equipe muito forte. Trabalhar para conseguir os 3 pontos. São meninos de 15 anos, né? Eles oscilam muito. Às vezes no treino faz o melhor treino, o jogo faz o melhor jogo, no outro sábado é o pior jogador em campo. São meninos que oscilam. A gente tem que trabalhar a cabeça deles para não acontecer essa oscilação, oscilar o menos possível. A gente sabe que vai acontecer, mas quanto mais concentrado estiver, mais focado no trabalho, a oscilação diminui. São meninos, que volto a frisar, são meninos de 15 anos que estão em formação, a tendência é evoluir, tem atletas para estrear ainda, né, que estão chegando, que a gente continua no processo de avaliação. A tendência é melhorar mais, mas o balanço é positivo, né? Conseguimos fazer os gols, tomamos um só em 6 jogos, então o balanço é positivo. Agora é continuar bem focado para o segundo turno para terminar em primeiro, se classificando melhor para as outras fases. Vamos agora aos resultados da 7ª rodada que fecharam, portanto, o primeiro turno da primeira fase do Paulista Sub-15. Nós tivemos em Rio Claro a derrota do Velo Clube 3-1 para a Inter de Limeira, Lemense 0, Botafogo 2 e o São Carlos também perdeu em casa 2-1 para a Ferroviária. Classificação atualizada do grupo 3 do Paulista Sub-15 tem o Botafogo em primeiro, tranquilo, com 16 pontos, a Inter de Limeira em segundo com 13, a Ferroviária está em terceiro com 12 pontos ganhos e fecha o G4 o São Carlos com 9 pontos. Em quinto, Palmeirinha com 6 pontos também para o Velo Clube e em último lugar o Lemense, que ainda não pontuou na competição. Agora, pelo Paulista Sub-17, nós conversamos com Gladstone Stewart, que fala sobre a vitória do Pantera, que está em ascensão, subindo na classificação do Paulista da categoria, o Paulista Juvenil. Ele fala agora sobre a vitória do Botafogo contra o Lemense pelo placar de 2-0. É lógico, o importante é a gente vencer. A gente vem buscando, né, correndo atrás na competição para ganhar os pontos. Mas lógico que a equipe adversária ela atrapalhou bastante os nossos planos. Então a gente teve uma facilidade em criar situações de gols, mas ao mesmo tempo os gols não saíram e aí o jogo começa a ter um sinal de dificuldade. Porque do sistema defensivo a gente vem tentando corrigir e o Dimitri também é um jogador improvisado, né? Mas foi muito bem, teve uma participação muito boa. É o segundo jogo seguido que a gente não toma gol, isso é muito importante. E é um jogo também que daí o sistema defensivo atuou bem e o nosso sistema ofensivo, ele fez os gols, lógico que deu a vitória, mas podia ter sido um pouco melhor pelas situações que nós criamos. Reagindo na competição, buscando os pontos, buscando as vitórias e agora no retorno a gente espera recuperar os pontos que nós perdemos na primeira fase. A expectativa é ir crescendo ainda mais, né? É lógico que algumas equipes dispararam, né? Vai ser difícil alcançar, mas o importante é qualificar a equipe, melhorar, né? Para que a gente possa, na classificação, depois da segunda fase, daí também estar com a equipe melhor do que vem jogando. E agora nós vamos conferir quais foram os resultados da 7ª rodada do Paulista Sub-17. Nós tivemos em Rio Claro a vitória do time da casa, do Velo, 2-1 contra a Inter de Limeira.
Lemense 0, Botafogo 2 e o empate 2-2 entre São Carlos e Ferroviária. A classificação do Sub-17 tem o Velo disparado em primeiro, 18 pontos ganhos. A Inter de Limeira está em segundo com 13 e o Botafogo subiu, hein? Já é o terceiro colocado com 9 pontos. Em quarto está o São Carlos, que se mantém com 8 pontos. Em quinto lugar está a Ferroviária com 6 pontos. Em sexto, Palmeirinha com 4 e na lanterninha o Lemense com apenas 1 ponto ganho. Na próxima rodada, no sábado que vem, a partir das 9 horas para o Sub-15 e 10h45 para o Sub-17, nós teremos Lemense contra o São Carlos, o Palmeirinha recebendo o Velo Clube em Porto Ferreira e o Botafogo no CT Manuel Leão pega a Inter de Limeira pela 8ª rodada do Paulista Sub-15 e também do Sub-17. Football is changed. It's played by new types of players with new ways of playing who need different kind of boots. A 50 Predator, Nitro Charge, 11 Pros are dead. No more, man. No. What? What? No! Wow. No puedo vivir en el pasado. Football needs something new, Something better than the competition. Complete innovation. revolution over evolution. There are two types of players. It's like a chaos control. X or A's. In the future, The football is coming. see them for the first time. At the Champions League final. Best boots I've ever seen. Nós vamos falar agora sobre a preparação do Botafogo para a Série D do Campeonato Nacional. Na última semana, 9 reforços foram apresentados oficialmente pelo Pantera. Nomes conhecidos como Guaru, Francis, Gilmar e Mirita chegam para reforçar o forte elenco do Botafogo para a competição nacional. O Botafogo já soma 9 reforços apresentados para a Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para o dia 12 de julho, quando o Pantera vai até o Distrito Federal para enfrentar o Gama. Até agora, chegaram ao tricolor o lateral Samuel Santos, os zagueiros Mirita e Caio Juan, o volante Gilmar, os meias Elton Luiz, Diego Pituca e Guaru, além dos atacantes Francis e Jardel. E as novidades não devem parar por aí. Segundo a diretoria tricolor, o técnico Marcelo Veiga deve receber mais reforços nesta semana. Hoje a gente já conta, me ajuda aí, acredito com 24 atletas, né? A gente deve buscar ainda mais um atacante, mais um camisa 9, muito provavelmente mais um atacante de lado, um atacante de beirada, de velocidade, mais um zagueiro e talvez mais um volante. Mesmo já treinando há uma semana e com boa parte do elenco definido, Marcelo Veiga prega cautela e ressalta a dificuldade que o tricolor enfrentará na primeira fase da competição nacional. Já está se preocupando com esses adversários, porque a gente sabe que são adversários de concorrentes diretos e a gente sabe que não vai ser fácil. Essas equipes elas acabam pegando os destaques das competições e acabam colocando para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Como o Botafogo está montando, está procurando se reforçar, essas equipes também, principalmente o Gama, que foi campeão estadual e mesmo assim ele está se reforçando para a competição. Mas o mais importante é você saber quem é o treinador, porque ele pode mudar as peças, mas ele não vai mudar a sua característica. O time do Gama tem por ter terminado a competição e ter mantido a maioria do grupo, né, e ter sido campeão também, isso é uma coisa que facilita bastante, mas é um time que também está se reforçando e está se preparando tão bem quanto a equipe do Botafogo. As outras equipes eu acho que estão com um pouquinho mais de dificuldade de montar agora. Mas eu acredito também que isso não interfere de eles terem equipes competitivas. A ideia do Botafogo é mesclar jogadores testados e experientes à juventude dos atletas da categoria de base do clube.
proposta aprovada pelo zagueiro Mirita, apresentado na última semana. Eu acho que o Botafogo está com um planejamento excelente, está mesclando e isso mostra a força que tem a base do clube, de revelar grandes jogadores, está no cenário nacional, outros que têm a possibilidade aqui de demonstrar o seu trabalho. E eu acredito que isso tem uma valia muito grande e será muito útil para nós e nos tornar muito forte. Na semana passada, o Botafogo News apresentou um raio-x dos adversários que o Tricolor terá na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Falamos sobre o Vila Nova e também sobre a equipe do Duque de Caxias. Hoje vai ser a vez de conhecermos um pouco mais sobre o Gama, nosso primeiro adversário na Série D, e também o Craque de Catalão. O Clube Recreativo Atlético Catalano fica na cidade de Catalão e tem mais de 87 mil habitantes. A cidade fica a 261 quilômetros da capital Goiânia e a 383 quilômetros de Ribeirão Preto. O presidente é Luciano Tampa e o mascote é o Leão. O estádio onde o Craque joga é o Genervino da Fonseca, com capacidade para 6 mil torcedores. O clube está na primeira divisão do Campeonato Goiano e ainda não tem o seu técnico definido para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time base do estadual contou com Alex, Marcelo Tchê, Ronaldo Trevisan, Rafael Morisco e Alan Pires, Zé Neto, Pituca, Everton, Marielson e Assis, no ataque Alexandre Pedalada. Esse é o time do técnico Luiz Oliveira e foi o time que encerrou o Goiano empatando com o Trindade por 1-1 no dia 8 de abril. Resultado este que salvou a equipe do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Goiano. O Craque chegou à Série D como rebaixado na Série C do ano passado, ficando na última colocação do Grupo A. Em 18 jogos, a equipe de Catalão somou apenas 10 pontos, com 2 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Fez 14 gols e sofreu 26, tendo, portanto, um saldo negativo de 12 gols. O aproveitamento foi de 24,1%. Já no estadual deste ano, a equipe também sofreu. Foi o 8º colocado entre 10, com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 12 gols pró, 21 contra e menos 8 de saldo. Um aproveitamento de apenas 26%. Botafogo e Craque nunca se enfrentaram em jogos oficiais. A equipe goiana estreia em casa no dia 2 de julho contra o Vila Nova. Agora chegou a vez de conhecermos a Sociedade Esportiva do Gama, que fica na cidade de mesmo nome e tem mais de 121 mil habitantes. A cidade fica a 40 quilômetros de Brasília e a 675 quilômetros de Ribeirão Preto. Seu presidente é Antônio Alves do Nascimento Neto e o mascote é o Periquito Verde. O Gama joga no estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, construído para 20 mil lugares. O time está na primeira divisão do Campeonato Brasiliense e tem o seu técnico Gilson Granzotto. A última equipe base do Gama teve Pereira, Dudu Gago, Gustavo Henrique, Dudu e Rafinha, Lucas Judivan, Baiano e Éricles, Daniel, Miracema e Rafael Grampola, equipe do técnico Gilson Granzotto, que foi o time que venceu o Brasília por 1-0 no dia 2 de maio e ficou com o título do Campeonato Candango, o 11º título estadual do Gama. Baiano e Santos, Palmeiras e Seleção Brasileira renovou o contrato por mais uma temporada e é o principal destaque da equipe brasiliense. A classificação à Série D de 2015 ao Gama foi garantida com o título estadual. O time fez a segunda melhor campanha da primeira fase, somando 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 10 gols e sofrendo 5, um aproveitamento de 66,7%. Nas quartas de final, eliminou o Formosa e na semifinal passou pelo Brasiliense. Gama e Botafogo já se enfrentaram 4 vezes e o tricolor ainda não venceu. Foram 3 vitórias dos candangos e um empate. Os 2 primeiros jogos aconteceram pela fase final do Brasileiro da Série B de 98. Em 10 de dezembro, no Santa Cruz, deu Gama por 2-1. Já no Bezerrão, em 13 de setembro, empate em 1-1. Pelo Brasileiro da Série A, ocorreram mais 2 jogos, com 2 vitórias para o time do Distrito Federal. Em 15 de agosto de 99, vitória do time Candango por 3-1 no Santa Cruz. E em 2001, na última partida oficial entre as equipes, goleada do Gama 5-0 contra o Botafogo. E agora nós falamos sobre alguns fatos tristes que infelizmente aconteceram nos últimos dias, assim como noticiamos na última semana com a morte do Galdino Machado, grande goleiro da história do Botafogo. Nos últimos dias tivemos algumas perdas para a comunidade
botafoguense. Começar nessa segunda-feira, por exemplo, nós tivemos a confirmação da morte do Marcinho, né? Ex-jogador do Botafogo na década de 60. Ele estava internado já há alguns meses em um hospital de São Paulo e infelizmente veio a falecer na segunda-feira. E também no final de semana, o grande botafoguense, um grande amigo, um grande parceiro, o nosso Jair Geroldo veio a falecer também. Ele morreu na madrugada de domingo por problemas cardíacos. Jair Geroldo foi conselheiro, diretor e fazia parte da mesa da velha guarda botafoguense e também compunha o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do clube. O corpo de Jair Geroldo foi sepultado no Cemitério da Saudade e o presidente do Botafogo, Gerson Engrácia Garcia, decretou luto oficial por 3 dias no Pantera. E como último assunto do nosso Botafogo News de hoje, vamos mais uma vez falar sobre o relançamento do Botafanáticos. O vice-presidente social e de divulgação do Botafogo, Ari Engrácia Garcia Neto, fala mais sobre este grande evento aqui no Santa Cruz. É com muito prazer que eu venho aqui convidar e convocar a torcida botafoguense para estar presente terça-feira às 19 horas aqui no estado de Santa Cruz para conhecer os novos planos do Botafanáticos, né? O Botafanáticos 2015. Então, convoca a torcida, os conselheiros, os membros do Botafogo Centenário, a fiel Força Tricolor e toda a torcida botafoguense. O Botafogo é um time do povo, né? Como a gente sempre diz. E o intuito do sócio-torcedor é trazer o público de volta, trazer o seu torcedor de volta para o estádio e assim também poder ajudar o Botafogo, né? A gente diz que o sócio-torcedor é o principal reforço do Botafogo rumo à Série C. Então você, torcedor, você que fizer o sócio-torcedor amanhã, você que já é sócio-torcedor, é você quem vai, você é o nosso maior craque para que a gente consiga o acesso. E amanhã nós temos novidades, sim, os planos são atrativos, eu tenho certeza que a torcida vai gostar, quem vier vai sair satisfeito, Luiz. Nós temos aí cerca de 600 sócios botafanáticos hoje. A diretoria tem uma expectativa, até certo prazo, atingir um número determinado de sócios? É o novo Botafanáticos 2015. Mas por que 2015? Porque até o final do ano, até dezembro deste ano, nós pretendemos alcançar 2015 sócios botafanáticos. Então eu conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga essa meta. Além das novidades sobre o Botafanáticos, o torcedor que estiver presente aqui no Santa Cruz também vai ver de perto o elenco do Botafogo, jogadores que foram contratados e algumas surpresas também. Poderemos ter alguns nomes novos sendo apresentados em primeira mão para os sócios e para os torcedores. Isso, né? O elenco já foi convocado para estar presente amanhã, para poder participar, estar junto com a torcida. É o primeiro encontro entre a torcida e os jogadores. Eles vão estar aqui para conversar, bater foto, sentir um pouco do calor já da torcida. E o departamento de futebol tem trabalhado forte para que a gente consiga anunciar um reforço para amanhã em exclusividade, para que a torcida possa saber em primeira mão os nomes que estão por vir aqui para o Botafogo. São bons jogadores, mas lembrando a torcida que são jogadores dentro da nossa realidade. Então muito se tem falado, muito se tem especulado, mas nós temos certeza que são bons jogadores, mas para que a torcida saiba que são jogadores dentro da nossa realidade. É isso aí, torcedor. Você está mais do que convocado para ser o mais importante reforço do Pantera na Série D do Campeonato Brasileiro. Participe, se informe e faça parte do plano Botafanáticos. Seja um sócio torcedor do Pantera. Compre essa ideia você também e participe desse grande plano de fidelidade do Botafogo com a sua torcida. Portanto, participe nessa terça-feira, 7 horas da noite, teremos o relançamento do Botafanáticos para você aqui no estado de Santa Cruz. E agora estamos dando ponto final no Botafogo News desta semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com/Botafogo-oficial. Grande abraço a todos e até lá! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu